Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando e esse é o Cointelegraph Brasil no YouTube. E nesse vídeo de hoje a gente vai debater sobre as novas normas, sobre a nova regulação que o Banco Central Brasileiro estabeleceu para o mercado cripto. E para ajudar a gente a conversar, debater sobre esse tema para lá de espinhoso, eu tenho o prazer de estar conversando com o Dr. Rafael Steinfeld, advogado, especialista no mercado de criptoativo, empreendedor em série também desse mercado desde 2015, 2016. Então, Rafa, muito obrigado por você ter ajudado a gente, ter aceitado mais esse convite aqui do Cointelegraph Brasil para ajudar a gente a entender um pouquinho o que está acontecendo. Obrigado mais uma vez. Acho que não deu uma semana na nossa última conversa, que saiu a Não deu. resolução 14 semana passada, e agora, como esperado, e a gente já tinha comentado, essa semana saíram 3 novas resoluções regulamentando aí o mercado do cripto no Brasil. Perfeito. Então, vamos já direto ao ponto. Quais foram essas resoluções e o que o Banco Central definiu? Tem alguns pontos bastante polêmicos que eu acho que a gente pode ir debatendo mais ao longo desse vídeo, ao longo do dia de hoje, mas explica para a gente o que foi que o Banco Central definiu. Bom, nós temos 3 resoluções. A primeira resolução, basicamente, são as regras para a obtenção da autorização. Essa resolução 519. Então, são as regras que você precisa cumprir, né, as fases de obtenção de autorização. Então, basicamente, o que foi regulamentado foram as prestadoras de serviços ativos virtuais e o que elas podem fazer nesse mercado a partir da entrada em vigor dessas resoluções. Rafa, até Então, a desculpa 519. já te interromper, mas só para já esclarecer para quem está chegando agora nesse tema de regulação. Essas prestadoras de serviços de ativos digitais, que são as PSABs, na verdade, é qualquer corretora, qualquer exchange de criptomoeda do Brasil. É isso? Isso. Quem quiser fazer custódia de criptativo, intermediação de criptativo, comprar ou vender criptativos, enfim, essa definição está na lei, lá de 2022. Então, sim, basicamente a gente pode chamar de exchanges. Tá, mas P2P e OTC também entra como PSAB nesse caso, então. Sim. Tá certo. Desculpa, pode continuar. Obviamente, pessoal, existe o P2P. Por exemplo, se eu eventualmente quiser fazer uma transação com o Paulo, que aconteceu uma vez, eu posso fazer com o João outra vez. Agora, se eu transformar na minha pessoa física como uma atividade empresarial, eu já entendo que você vai estar irregular, porque aí você está burlando a regra para dizer que, não, eu estou operando na minha pessoa física, mas na verdade você acaba tendo uma atividade empresarial que se equivale aí a prestador de serviço de ativo virtual. Já entendo que esse P2P ele estaria no risco aí de descumprimento das normas. Certo, mas pode continuar então sobre essa regulamentação que acaba Tá. atingindo esse P2P que não está descumprindo e que não é algo esporádico, que não é algo eventual. Perfeito. Todo mundo que quiser intermediar, trabalhar com o mercado e prestar serviços de ativos virtuais vai ter que cumprir essa resolução. Primeiro de tudo, né? Então, essas empresas vão ter que pedir uma autorização. Quem já está atuando no mercado tem um período de transição de 270 dias a partir de 6 de fevereiro, que é quando vai entrar em vigor 6 de fevereiro ou 2 de fevereiro? Eu já estou biruta aqui. 2 Se eu de não me engano, é fevereiro, 2 de desculpa. fevereiro. 2 de fevereiro. 2 de fevereiro de 2026, tem 270 dias para se regularizar e dar entrada, então, é o prazo máximo para dar entrada no pedido de autorização. Eu não vou ficar aqui esmiuçando cada detalhe, eu acho que é importante a gente ir de uma forma geral e os principais pontos que estão sendo discutidos, que o primeiro é o que a gente conversou na semana passada, que é o capital social, que continuou, aquela resolução 14, ela continua e nada mudou. Então, dentro dessas 3 resoluções que saíram ontem, no caso anteontem, né, que vai ser publicado daqui a pouco, Saíram no então, último dia 10 de novembro. Para quem está vendo agora, não importa quando, as resoluções foram publicadas dia 10 de novembro de 2025. 10 de novembro de 2025, e
Então, o capital social ele aumentou muito. Relembrando, para quem não assistiu a resolução, nossa última entrevista, tinha uma expectativa, né, nas consultas públicas que foram realizadas pelo Banco Central, a previsão era um capital social de 1 a 3 milhões de reais. Na verdade, ainda tem os adicionais de 1 a 5 milhões de reais para obtenção de autorização, dependendo da atividade que você tivesse, que era intermediação, custódia ou corretora, que é uma junção das duas atividades. Então, a expectativa era, por exemplo, se eu quisesse empreender nesse mercado, que já é alto, 1 milhão. E o que aconteceu é que a Resolução 14 mudou completamente, não, essa regra de capital social mínimo e patrimônio líquido mínimo permanente, então mudou tudo, é o patrimônio líquido permanente e o capital social mínimo permanente. Que pelos nossos cálculos, e o cálculo ele é bem complicadinho, para uma corretora, por exemplo, de intermediação, que ela faz intermediação e custódia, teria que ter no mínimo 13 milhões e 600 mil, que no meu entendimento esse não é nem o mínimo, porque se você tem que manter um patrimônio líquido mínimo de 13 milhões e 600 mil, se você fizer qualquer movimentação entre ativos e passivos e no final do dia fechar com 12 milhões de patrimônio líquido, você já está irregular. Então você tem que ter uma gordura. Então eu tô dizendo aí, eu tô dizendo que o patrimônio líquido tem que ser 15 milhões mais ou menos aí para uma corretora para conseguir não ter problemas. É um Então chegou a entendimento ficar nesse pior, né? momento. Essa resolução piorou até o entendimento que a gente tinha tido na última declaração, né, do Banco Central, que a gente estava imaginando que seria algo em torno de 8, 9 milhões. Então agora Exatamente. o start está ali no 13, 15 milhões. Tem a parte que for só intermediador, o cálculo é 10 milhões e 800, mas sendo bem sincero, pessoal, de 11 milhões para 15 milhões, não muda absurdamente, mas de 1 milhão para 15 milhões ou 1 milhão para 10 milhões, 11 milhões, são 11 vezes o que estava previsto. Sim. E nitidamente isso daí é uma barreira gigantesca para o empreendedorismo, para a inovação. Hoje nós temos. Isso para mim, de fora, não sendo especialista da área de legislação, não sendo advogado, isso me parece uma criação de barreira de entrada e de concentração de mercado. Sim, é uma barreira. E em 2023, a AB Cripto ela fez um censo do mercado no Brasil e constatou-se que mais de 80% dos players do mercado são considerados de pequeno ou médio porte. Então, sendo bem sincero, desses 80%, devem morrer 80%. Então, assim, são diversos, e você mesmo conhece diversas pessoas que estão atuando no mercado há vários anos, e eu vou dar um exemplo de um cliente. Cara, é um cliente que ele tem um faturamento médio mensal de 150 mil. Cara, é uma empresa que fatura relativamente bem, com custo baixo, né? E trabalha dentro já de uma autorregulação, que sempre a gente trabalhou nesses sentidos. Então, assim, ele é uma empresa pequena? Mas ele tem funcionário, ele gira o mercado, ele paga imposto, é um faturamento significativo. Mas, cara, não tem a mínima condição nem de fazer uma captação ou uma fusão com vários players para chegar em 15 milhões ou que seja 11 milhões de capital social e PL mínimo. Essas pessoas elas já desistiram, elas já jogaram a toalha. Então a gente vai ter um fechamento de mais de 80% no mercado, com certeza. Isso daí eu não Só tenho dúvida nenhuma. Só uma dúvida, Rafael. A parte de patrimônio líquido, eu acho que é importante explicar que não é simplesmente aquele capital social que você tem que falar que tem na hora que você abre o seu CNPJ, né? Tem Não. essa diferença. Você pode só explicar de novo, por favor, qual é essa diferença É, do patrimônio líquido do capital social que você bota no contrato social? Nesse caso, para fins, né, da autorização da prestadora de serviço de ativo virtual, ela vai ter que integralizar e comprovar essa integralização do capital social.
Então ela vai ter que mostrar, olha, integralizei, está aqui. Só que durante essa operação, então, por exemplo, uma empresa normal, eu quero abrir um mercado. Então, com o mercado eu tenho 10 milhões, eu abro a empresa com capital social de 10 milhões e integralizo esse capital social de 10 milhões. Então, eu tenho 10 milhões ali no meu caixa, o que que você vai fazer? Você vai buscar um galpão para você alugar, você vai comprar, eventualmente, veículos, você vai comprar equipamentos, geladeira, armários, você vai comprar estoque, você vai comprar tudo isso, e no final do dia você não tem mais 10 milhões. Você tem 5 milhões, porque você já gastou, você já contratou funcionário, você já contratou advogado e você vai gastando. Então, você não tem mais 10 milhões de patrimônio líquido. O que que é o patrimônio líquido? É o ativo menos o passivo. Então, tudo que você tem de ativo contra tudo que você tem de passivo dá o seu patrimônio líquido. Então, é, na resolução 14, diz que você tem que manter um patrimônio líquido permanente de 13 milhões e 600 no cálculo que a gente fez. Isso pode variar conforme a empresa, mas basicamente é isso. Então, sempre eu tenho que manter 13 milhões e 600. Então, eu não posso pegar esse dinheiro e sair fazendo, por exemplo, investimentos. Não, eu tenho que ter esse patrimônio líquido. Se eu quiser fazer investimento, é um dinheiro a mais. Entendi. Então, essa é a diferença. O que é bem difícil. Gente, por exemplo, para bancos é nada, né? Esse valor é nada, e para grandes, para uma Binance da vida, isso é nada. Mas, obviamente, para quem está ali na inovação, e se essas empresas estão funcionando há 5, 6 anos, estão aí, é porque elas têm um benefício econômico para a sociedade e para os próprios sócios. Se ela não desse lucro, né? Porque quando você cria uma empresa é para dar lucro. Se elas não dessem lucro, elas já estariam fechadas há muito tempo. Então não é porque o lucro dela é menor ou irrisório comparado a um banco ou comparado a uma corretora de grande porte que a gente simplesmente tem que fechar os olhos e fecha aí, problema é teu, começa a fazer outra coisa. Essa é a minha Até visão, né? até porque pensando também a nível de mercado, quanto menos players a gente tiver, vai ter menos competição, o que acaba gerando no longo prazo talvez um serviço mais caro, um serviço pior, acaba sendo uma bola de neve, né, negativa para o mercado de uma forma mais ampla. É uma centralização é, né, do mercado. Ok, isso já também era esperado com uma regulamentação, mas dessa forma veio muito forte. Mas a gente tem ainda alguns problemas. Se você quiser fazer algumas perguntas aí, depois a gente vai passando pelo outro problema que eu acho que é importante também. Não, maravilha. Então, aproveitando essa sua deixa, Rafa, eu quero fazer sim algumas perguntas, e foram algumas perguntas que a gente recebeu, tanto da nossa audiência aqui do Cointelegraph Brasil, quando eu falei que a gente já está produzindo esse vídeo com você, focado nesse tema, quanto também da audiência do Giro Bitcoin, que é o meu podcast diário, que faz um clipping de notícias. Então, as principais notícias ali das últimas 24 horas, a gente compila num único episódio. A gente está com um grupo de WhatsApp, onde a gente tem resenhado bastante, e algumas perguntas foram enviadas justamente por essas pessoas. E a primeira delas fala sobre moeda de privacidade, que é algo que em novembro de 2025 a gente tem visto com bastante força, bastante tração, o Zcash aí com uma valorização de quase 1000% no ano. As moedas de privacidade vão ser proibidas no Brasil? Com base na resolução 520, eu já não decorei ainda qual que é, 519, 520. Com base na 520, sim, Você quer tá compartilhar alguma proibido. coisa, Rafa? Você quer compartilhar ou não Agora precisa? não, depois eu compartilho, mas agora não, Ótimo. mas com base na 520, sim, qualquer ativo que eles colocam aqui, por meio de facilitação de anonimato ou dificuldade de identificação do titular. Ou seja, Zcash, Monero, todas essas que facilitam o anonimato estão vedadas, né, pelas prestadoras de serviços virtuais aqui no Brasil a ofertarem ao seu público. Entendi. Então, por exemplo, uma Binance da vida, ela vai ter que abrir operação no Brasil se ela quiser continuar, ela vai ter que se tornar uma PSAV se ela quiser continuar ofertando serviço para brasileiros. Então, Sim, provavelmente, a Binance da vida, eu sei que a Binance removeu o Monero, eu nem sei se ela tem Zcash, estou só dando um exemplo. Uma exchange internacional que quiser virar uma PSAV vai ter que retirar essas moedas também do seu portfólio. sim. Certo.
Uma outra pergunta que a gente recebeu da nossa audiência foi sobre as corretoras internacionais que virarem PSAV. Elas vão ter que começar a reportar a IN 1888, que é aquele Sim, reporte mensal para a Receita Federal? sim. Todas as empresas que hoje são consideradas estrangeiras e quiserem operar, inclusive existe um capítulo só para elas, que é um período de transição que elas terão para operar aqui no Brasil. Então elas vão ter que cumprir todas as regras, elas vão ter que abrir uma empresa aqui. Por exemplo, as regras de autorização, você precisa ter pelo menos 3 diretores residentes no Brasil. Então, você tem que ter uma empresa no Brasil, os diretores residentes do Brasil, então elas vão cumprir, com certeza, a IN 1888. E elas teriam alguma obrigação de fazer, por exemplo, um reporte retroativo? Por exemplo, pegar o nome do usuário, esse usuário tem CPF, tem conta com a gente há X tempo, está aqui, ou não teria essa obrigatoriedade, visto que elas ainda não são nacionais até esse momento? Em tese, fazer a IN retroativa não, mas isso já acontece. Se uma Receita Federal ela intimar uma Binance da vida e a Binance ela responde todos os ofícios de todo mundo, tanto de autoridades policiais quanto da Receita Federal, tudo, intimando, por exemplo, eu quero saber se Paulo Aragão tem conta na Binance, se tiver, eu quero todas as operações dos últimos 5 anos, blá, 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 ela vai passar tudo. Entendi. Então, por mais que não seja obrigatório, hoje em E, dia e eu já, tô falando Binance juridicamente porque é a falando, mais já tem essa abertura. utilizada. Eu tô falando Binance porque é a mais conhecida, mas isso para qualquer corretora internacional que tenha atuação no Brasil, hoje todas cumprem com as ordens judiciais e ordens de autoridades aqui do Brasil. Então, sim, existe o risco de solicitar informações dos últimos 5 anos e, pela experiência que a gente tem, eles acabam entregando, sim. Entendi. Uma outra pergunta, já que a gente está nesse tópico de corretoras internacionais, são as corretoras internacionais que não quiserem vir para o Brasil. Vou dar um exemplo aqui que quando a gente começou lá no mercado em 2016, era a corretora líder da época, era uma das líderes, que era a Poloniex. Vamos supor que a Poloniex não queira virar uma PSAV, não queira se nacionalizar. Eu continuarei conseguindo operar cripto to cripto dentro da Poloniex ou vai acontecer provavelmente isso não está descrito ainda, tá? Então eu quero saber mais do que você acredita que vai acontecer com base na sua experiência, com base na sua expertise. Ou você acha que o acesso vai acabar sendo bloqueado, por exemplo, que o governo vai proibir o acesso de determinadas URLs, similar ao movimento que a gente viu acontecendo nas bets? A resolução 520 ela é muito extensa, apesar de eu já ter lido ela algumas vezes, eu posso estar errado aqui nessa colocação, mas nesse momento eu entendo que elas não estariam, você não vai ter um bloqueio de IP nem nada, elas só não conseguiriam ofertar serviços, né, em reais, por exemplo, para os seus usuários. Então, ela vai ser considerada uma corretora internacional, e se você acabar enviando cripto para ela, você vai conseguir operar de forma fora do Brasil. Entendi. E chegando nessa parte de envio de cripto, que eu acho que é um dos grandes problemas, na minha opinião, dessa regulamentação, pelo que eu li também, isso é onde está o grande gargalo, eu acho que é um gargalo até maior do que essa questão do patrimônio líquido. Como vai funcionar essa identificação de quem é o dono de todas as carteiras? Durante a coletiva do Banco Central, eles falaram que vão fazer a identificação do envio de e para, ou seja, da criptomoeda que eu estou enviando para a corretora e para onde eu estou enviando a criptomoeda, caso eu esteja fazendo algum saque externo. Como isso vai funcionar? Isso não está descrito especificamente como você tem que fazer, mas está dizendo que você tem que fazer. Então, sim, você tem que identificar exatamente quem que é o destinatário ou o remetente desses criptoativos, mas não está descrita exatamente a regra, olha, você tem que fazer assim, assim, assado. Só existe a regra que você vai ter que identificar. Normalmente, né,
Já existe isso em diversas PSAVs, inclusive no Brasil, que você coloca, olha, não enviamos para a carteira de terceiros. Aí você faz uma whitelist daquela carteira e pede para o cliente confirmar que aquela carteira é dele e não de um terceiro, e aí ele recebe um código do e-mail, tudo, e ele acaba declarando que aquela carteira é efetivamente dele, mas daria para fazer talvez ele mandar um satoshi, alguma coisa, mas acho que fica muito complicado, quanto mais complica para o usuário final, né? Provavelmente vai ser uma autodeclaração de posse da carteira, então. Tá, É, então nesse sentido, as exchanges e, consequentemente, o governo, se quisesse, ele poderia ter uma relação de CPF, endereço, cripto, sim. certo? E é isso, entendi, mas na minha opinião isso é bastante perigoso, né? Acreditar bastante no governo quanto aos reais interesses dele. E dando prosseguimento nessa parte até de identificação de carteira. Vai ter IOF para saque de carteira de autocustódia? Ou seja, eu entrei na corretora, fiz uma compra e quero enviar para minha carteira, para minha Ledger, para minha Trezor, para minha OneKey ou para uma carteira do meu celular para eu pagar o cafezinho na esquina. Eu vou ter que pagar IOF por essa transação? Aí a gente entrou na discussão que tá pegando fogo. Aí eu vou pedir para você compartilhar a tela, eh, que eu estou Tá compartilhando aí já. aqui. Perfeito. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês, e aí eu vou ler com vocês e explicar cada ponto. O que que acontece? Essa é a resolução 521 do Banco Central, tá? E ela incluiu a prestação de serviços ativos virtuais previstas, né, as operações previstas nessa resolução específica 521 no mercado cambial. E aí, então, nós temos um título apenas para prestação de serviços ativos virtuais no mercado de câmbio. E temos 4 incisos, que são as operações e atividades que seriam consideradas câmbio. Então, vamos lá. Artigo 76A. Está incluída no mercado de câmbio a prestação de serviços de ativos virtuais que compreenda as seguintes atividades e operações: pagamento ou transferência internacional com ativos virtuais. Vou deixar isso aqui de lado, porque tem um outro artigo embaixo que fala sobre isso. Transferência de ativo virtual de ou para cliente e prestador de serviços de ativos virtuais para cumprimento de obrigação decorrente do uso internacional de cartão ou de outro meio de pagamento eletrônico. Esse inciso tá meio estranho, mas eu estou entendendo aqui que isso aqui seriam aqueles cartões que você usa com cripto, tá? Mas está estranho, esse inciso está meio estranho. Mas a sua pergunta está aqui. Inciso 3. Transferência de ativo virtual de ou para carteira autocustodiada que não envolva pagamento ou transferência internacional com ativos virtuais. Isso aqui está sendo considerado câmbio. Pense o seguinte: transferência de ativo virtual. Aqui não está falando stablecoin ou ativos virtuais referenciados em moeda fiduciária que está aqui embaixo. Ou seja, é Consider- pior até do que estava sendo especulado no início de que seria equiparado a câmbio stablecoin. Pelo que eu estou entendendo, o que está sendo equiparado a câmbio é qualquer transferência de qualquer criptomoeda. Equiparado a câmbio, exatamente. E aqui, compra, venda ou troca de ativos virtuais referenciados em moeda fiduciária. E aqui vocês podem ver que não é o envio para algum lugar. Ativos virtuais diferenciados de moeda fiduciária vão aqui falar o SDT, stablecoin. Tá? É, compra, venda ou troca, que é a permuta. Ou seja, na redação atual, sem nenhuma exceção que está aqui embaixo, eu simplesmente, se eu trocar dentro da PSAV aqui no Brasil, Bitcoin por USDT, então você está fazendo um trade e você quer ficar em USDT, é câmbio. Ponto. Câmbio. Então, vamos lá. Você entrou,
Fala, vou me cadastrar aqui na Exchange brasileira, ela tem autorização, tudo bonitinho, tudo maravilha. Então, se você for lá, nossa, quero comprar Bitcoin, comprei Bitcoin, você quer retirar esse Bitcoin e mandar para sua carteira autocustodiada, câmbio. Ah, eu quero fazer um trade por uma stablecoin referenciada em moeda fiduciária, não, um ativo virtual referenciado em moeda fiduciária, câmbio. Eu quero fazer uma transferência para fazer um pagamento de um cartão, uso de um cartão com cripto, câmbio. E aí aqui, que é o pagamento ou transferência internacional com ativos virtuais, ele fala, mas é fácil, aí eu mando para uma outra exchange. Se for brasileiro, se for uma exchange com autorização pelo Banco Central, não é câmbio. Agora, se for para uma exchange internacional que não tem autorização pelo Banco Central, câmbio. Mas e se eu mandar cripto para o meu amigo que mora no exterior, que ele é não residente? Câmbio. Tá aqui. Para fins dessa resolução, o pagamento ou transferência internacional com ativo virtual é o pagamento ou a transferência cuja liquidação ocorre mediante alteração de titularidade de ativos virtuais entre residentes e não residentes ou entre não residentes. Então, se Paulo é residente e eu sou não residente, câmbio. O recebimento ou o envio do ou para exterior de ativo virtual de titularidade da mesma pessoa natural ou jurídica. Então, é uma cripto minha e eu estou mandando para uma. Eu não estou mandando para carteira autocustodiada, eu estou mandando para uma carteira de custódia de uma exchange. Só que essa exchange é no exterior? Câmbio. Então, Então, na verdade, desculpa até te interromper, Rafa, interromper seu ah, raciocínio. Mas, pelo que eu estou entendendo, toda e qualquer transferência de criptomoeda que não seja realizada para outra PSAV, ou seja, para outra exchange, para outra corretora instituída no Brasil, vai ser uma transação equiparada a um contrato de câmbio. câmbio. Agora, a pergunta é, porque muita gente, e com razão, não tem IOF nessas operações, gente, não tem. Não, realmente, não tem. Hoje, no dia 12 de novembro. Hoje não tem. Por que hoje não tem? Porque o decreto que institui IOF, ele não prevê, da maneira que ele está redigido hoje, ele não abarcaria essas operações. Agora eu faço a seguinte pergunta para o Paulo. O Paulo conhece o Brasil, né? Por que o Banco Central vai colocar um controle de capital, porque isso aqui é um controle de capital, certo? Se ele está colocando câmbio, que eu não posso mandar para minha carteira, que eu não posso mandar para uma exchange exterior, que eu não posso mandar para um amigo, porque é uma carteira autocustodiada, pode ser um amigo. Mas Sim. se o amigo ele mora no exterior, também não pode, porque ele mora no exterior. Enfim, se eu for fazer qualquer coisa que não seja brincar com o meu dinheiro dentro daquela corretora ou dentro daquele banco que está vendendo cripto, isso não é um controle de capital. É um controle de capital ou não é, Paulo? A minha visão é de que, primeiro, eles estão instituindo uma barreira de entrada para favorecer alguns players do mercado, ou por mais que não tenha sido essa a ideia, vai acabar favorecendo alguns players do mercado. E colocando tudo como um contrato de câmbio, você acaba dificultando tanto a entrada quanto a saída de capital, mas é claro que a gente costuma ver isso para dificultar a saída de dinheiro do Brasil, dinheiro do país. Exatamente. Exatamente. Então, E, primeiro então, de tudo, realmente, não tem OF. O que você está dizendo é que não tem OF por enquanto, porque basta alguém do governo, o ministro de Fazenda do governo, acordar com uma vontade, dar uma canetada e instituir esse OF. Porque agora é uma exatamente. operação de câmbio. Agora é uma operação de câmbio. Então, assim, na minha visão, posso estar Agora, completamente agora, eu, errado. quero, agora eu quero dizer no ano que vem, quando isso entrar em vigor, em fevereiro de 26. A parte do câmbio entra em maio de 2026. Entra em maio. Então eles A parte do fizeram cambial, algo que é até aqui, ó. gradual, né? Gradativo. Isso. Entendi. Em 4 de maio de 2026 entra, essas operações serão consideradas câmbio. Entendi. Perfeito. Então, no meu entendimento, eu acho muito difícil, vendo o atual cenário político,
brasileiro que, quando novas operações sejam consideradas câmbio e com uma mera canetada do Poder Executivo Federal, isso não seja tributado no futuro próximo. Então, assim, por que eles colocariam todas essas operações como câmbio se não for para cobrar IOF e para controle de capital? Então, Parece ser um passo anterior à entrada do IOF, porque agora você colocou dentro de uma categoria e a partir do momento que está dentro dessa categoria fica mais fácil até para você justificar o porquê você vai colocar aquele imposto. perfeito. E aí, eu até vou compartilhar aqui a outra questão, que é o decreto. Deixa eu aumentar aqui, que acho que vai ficar mais fácil, né? Ficou melhor. Isso aqui foi publicado no dia 11, do dia 11, isso aqui, quer ver? 11 de novembro, de Do ontem. deputado Rodrigo Valadares, né? Isso. Então, aqui é um projeto de decreto legislativo sustando os efeitos das resoluções 19, 20 e 21 do Banco Central, que regulamenta. E na justificativa, ele fala exatamente isso que eu falei. Aqui, ó, cobrança de OF câmbio. A partir do momento, e aqui eles colocam stablecoins, mas a gente percebeu que não é stablecoin, é qualquer ativo virtual. A partir do momento em que ativos virtuais, para mudar aqui stablecoin, passam a ser tratados como operações de câmbio, tornam-se possíveis, ainda que por via oblíqua, a cobrança de OF câmbio. Então, esse deputado federal aqui, ele está entendendo que teve um abuso de poder, né? Ele coloca, e aí ele até coloca, sustar as resoluções não significa rejeitar a necessidade de regulação. O que eu concordo, eu acho que a regulação ela tem que existir, mas até que as regras, as outras regras, eu acho que elas foram já previstas, tudo mais, mas a parte do capital social e essa parte de câmbio, ela está matando o mercado cripto no Brasil. Teve a parte Ponto. de segregação patrimonial, né, que foi algo interessante, que é separar o dinheiro de cliente do dinheiro da própria empresa, o que evitaria, por exemplo, o que aconteceu na FTX ali em 2022, só que o resto está sendo, na minha opinião, posso estar equivocado, você como especialista pode me corrigir, mas eu acho que está sendo muito pesado. Eu acho que pode não só inibir a inovação no mercado brasileiro, mas matar uma boa parte do mercado brasileiro que hoje existe. Exatamente. Se você quiser tirar o compartilhamento da tela, pode tirar. Então, é isso. Então, hoje, um deputado ele já deu entrada nesse projeto de decreto legislativo. Não sei se tem força política, sendo bem sincero, mas é um debate que está no cenário dos criptativos hoje. E eu acho que assim o Banco Central ele tem tentado, ele fez com consultas públicas e tudo mais. Eu acho que nesses casos específicos caberia uma adequação e principalmente assim uma transição maior entre as regras, uma transição maior de capital social. Eu não entendo que essas operações elas deveriam entrar no mercado de câmbio. Por exemplo, você incluir transferências e pagamentos internacionais, especificamente no mercado de câmbio, é legal porque você introduz oficialmente as stablecoins e o mercado cripto em pagamentos cross-border. Uhum. Legal, maravilha. Agora, do jeito que foi desenhado, me parece em querer um controle de capital absoluto e também cobrança de OF em cima dessas operações, o que gente, mata o mercado hoje, ele é baseado, não é no varejo ali de trade, o mercado é outro, então você vai matar boa parte do mercado com essas regras. Enfim, eu acho que a gente já está aí 35 minutos de live, e eu acho que é, é, a gente abordou as principais questões nos próximos dias. Muita coisa ainda vai ser destrinchada, né? Mas é isso. Para fechar, Rafa, eu até tô um pouco atônito assim com todas essas mudanças, sendo bem sincero com você. Eu, quando comecei a ler sobre essa regulação, eu já me surpreendi negativamente com a questão do patrimônio líquido, porque tinha sido um número maior do que o número que a gente já tinha conversado como ruim para o mercado na semana anterior.
Mas realmente, quando eu cheguei nessa parte de câmbio, foi onde eu fiquei mais preocupado com o mercado, porque, enfim, eu estou desde 2016 no mercado cripto e eu me preocupo muito com aquelas corretoras ali de meio de prateleira, que a gente sabe que existem muitas que prestam um serviço excelente e que eu, sinceramente, eu tenho dúvida da continuidade delas, se a gente vai poder falar delas ainda ali no final do ano que vem. E não é pelo fato delas não serem lucrativas ou de prestarem um bom serviço, mas é pelo fato da regulação ter impedido a continuidade delas. E isso é uma das coisas que me preocupa. É isso, e também me preocupa o investidor, porque pensa no investidor. Que investidor hoje de criptativos gosta, tá, de entrar no aplicativo do banco e apertar lá comprar Bitcoin e você não poder sacar? Ah, não, mas vai poder sacar. Aí, pô, você vai sacar, você vai. Se tiver IOF, hoje não existe, mas se tiver IOF, vai ser considerado um câmbio e você vai pagar IOF? Nesse cenário de OF, 3,5%. Vamos. É, Depositei R$ 100 na corretora para poder. Depositei R$ 100 em Bitcoin. Então aí eu perderia potencialmente, se acontecer o IOF, se for de 3,5%, eu perderia 3,5% na ida. Ou seja, de R$ 100 já perdi 3,50. E aí, se eu quiser sacar agora, eu já vou perder mais 3,5% dos 96,50 que eu ainda mantive lá. vamos ver no Mesmo sem pior dos operar. cenários, aqui bem esdrúxulo, vamos falar no pior cenário aqui. Então, hoje eu tenho R$ 1.000 em Bitcoin, eu depositei, né, da minha carteira de autocustódia, como o depósito na autocustódia também tá? Deixa eu ver aqui. É transferência de ativo virtual da minha autocustódia, da minha carteira É ou day para a para. autocustódia. É day Dei, para. dei para. Então, assim, eu mandei para exchange. Então, eu quero fazer um trade. Eu quero fazer um trade, Paulo. Eu sou um trade você sabe que eu sou bom trader, que você me conhece. Para quem não sabe, o Rafael ele é conhecido como o trader reverso. Tudo que ele faz, se você fizer menos um, você tem chance de ter lucro no mercado. Então, eu sou Nessa um ótimo situação com o trader. IOF, ele vai terminar devendo. Vou. Aí, beleza, eu tenho lá R$ 1.000 em Bitcoin na minha carteira de autocustódia. Aí eu mandei para a corretora no Brasil. Beleza. 3,5 de UF. Ah, não, vamos supor que o envio vai ser 1% só. 1%, porque é entrada de dinheiro na corretora. Beleza. 1%. Tá. Aí eu fiz uma transação que eu quero ficar em dólar. Eu quero ficar em USDT. Né? Eu não quero ficar Isso vai ser em considerado reais. câmbio. É câmbio. Então, Tá. se tiver UF nesse câmbio também, vamos supor aí que é 3,5. Então a gente já tem 3,5. Mais 3,5. Só aí já foi 4,5. Aí eu fiz esse trade maravilhoso, falou, pô, eu não gosto de deixar dinheiro em corretora. Como diz o JR, Not exchange your não é keys, not your carteira. coins. Not your keys, Na not your carteira. coins. Então, eu quero sacar para minha carteira de novo. De novo eu quero. Mas primeiro eu preciso transformar em Bitcoin. Aí eu troco de USDT para Bitcoin, 3,5 de UF. Maravilha. Isso é bem esdrúxulo, tá, pessoal? Tá fazendo um negócio meio absurdo. Aí eu vou É um sacar. exercício teórico. Eu vou sacar para minha carteira de autocustódia. Câmbio, 3,5%. Pronto. Aqui, pelos meus cálculos, deu 7, 9,5%, 10,5% que ficou para o governo aí do seu trade. Isso, na É, verdade, tem que ser o seu lucro mínimo, porque abaixo disso não compensa fazer operação. Então, galera, assim, é esdrúxulo, eu não sei se vai acontecer isso, tá? Mas essa resolução de câmbio, ela abre um caminho meio maluco, né? Imagina, eu quero sacar para minha carteira de autocustódia. Pessoal, se for IOF de 0,5%, é muito. Se for 0,1%, é muito. É muito. Entendeu? Eu quero só proteger o meu dinheiro. Eu não posso? É isso. Pelo visto, a gente tem a resposta, se você não pode. Pelo visto, a resposta já está bem clara de qual é a ideia do governo. Para fechar, Rafael, eu só queria fazer duas perguntas para você, que foram enviadas também para a nossa audiência, na caixinha que a gente abriu lá no nosso Instagram, do Cointelegraph Brasil. Uma delas é se ainda será possível P2P. Perfeito. P2P, se for pessoa física, fazendo essa troca direta, sem você ter um objetivo claro de uma atividade empresarial, entendo que sim.
Agora, se você for P2P, que a gente conhece, que é aquele cara que trabalha como P2P, aí eu já entendo que não será possível, porque ele vai estar burlando a legislação para quem quer fazer compra, intermediação, custódia de criptoativos. Perfeito. E contrato de câmbio, tem alguma diferença se é um PJ, ou seja, se é uma empresa ou se é uma pessoa física? Como costuma funcionar isso no mercado? Por exemplo, se eu quiser fazer operação, ao invés de abrir a conta na minha pessoa física, abrir uma pessoa jurídica e saco os lucros via, não sei, via Prolabore ou algo do gênero. Isso faz alguma diferença para contrato de câmbio ou no final das contas dá na mesma? Não mesmo. Não, entendi. Perfeito. Então, com isso, eu acho que a gente encerra o vídeo de hoje. Muito obrigado, Rafael, pelo seu tempo. Foram aí mais de 40 minutos de conversa sobre essa regulação do Banco Central brasileiro. Eu encerro, sendo bem sincero, tanto com você quanto com vocês que estão vendo a gente, eu encerro esse vídeo preocupado, porque eu não sei o que vai acontecer com o mercado brasileiro, e eu vi muita gente comemorando a regulação, enaltecendo a questão de ser regulado agora como algo positivo, que de fato é, enaltecendo a questão da segregação patrimonial, que de fato é positivo, mas que infelizmente não se aprofundaram, na minha opinião, nos outros pontos que são ruins para o mercado. Então, acho que a gente precisaria tentar, de alguma forma, debater cada vez mais, porque a gente sabe que o lobby existe e o lobby está sendo bastante forte. Então, Não, Rafael, obrigado de novo pelo tempo e pode fazer suas últimas considerações. não, é isso. A gente entende, a gente não é contra a regulação, eu não sou contra a regulação, eu acho que isso realmente traz uma segurança tanto para a prestadora de serviço, quanto para o investidor, para os clientes, mas eu entendo que num ambiente de inovação, de livre concorrência, de livre mercado, eh, poderia ter ou uma transição de regras um pouco maior e evitar que barreiras tão grandes sejam criadas para um mercado tão inovador. E vamos lembrar aqui que o mercado de criptoativos, grandes empresas aí como o mercado Bitcoin, Foxbit, que acho que foram as únicas brasileiras que realmente sobraram, que são grandes, aqui elas começaram num quartinho, a galera trabalhava cada um no seu quarto, então eram empresas pequenas que hoje se tornaram empresas muito grandes, e aí a gente pode falar aí Google, é, Facebook, tudo isso, grandes empresas nasceram PayPal? no PayPal, enfim, ali num quarto, pequenas, faturando pouco, mas trouxeram uma inovação gigantesca ao mercado, e as fintechs estão fazendo isso já há alguns anos. A gente sabe que, por exemplo, hoje, essa facilidade que a gente tem de fazer transações via aplicativo e tudo mais, não era assim há pouco tempo atrás. Eu não estou nem falando apenas do Pix. O Pix trouxe algo muito importante, mas a gente tinha dificuldade de ter acesso ao seu dinheiro, de transferir e tudo mais. Pagava para pegar extrato. Pagava para pegar extrato, pagava para pegar extrato. Se você pagava para ter a conta, você pagava para pegar extrato, pagava a transferência, né? Sim. Você tem ali o custo da transferência, e aí você trouxe um mercado de fintechs que trouxe uma agilidade, inovação, segurança é, é, muito boa, e que o mercado cripto ele trouxe isso por meio de empresas de startups. Será que não pode nascer uma nova startup pequena que se torne muito grande? Isso sempre acontece. Os próprios bancos, aí, a gente pode ver aí Nubank. É um ciclo de É, substituição de tecnologia, né, Rafa? Que a gente vê, né? Exato. É isso, pessoal. Então, agradecer novamente o espaço do Cointelegraph, agradecer o Paulo, agradecer vocês, e vamos ver os próximos capítulos. Então, se você chegou até agora aqui no vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, que naturalmente, qualquer novidade que a gente tiver sobre esse tema ou muitos outros, a gente vai trazer aqui para vocês. Valeu, e a gente já tem um encontro marcado no próximo vídeo, aqui no canal do YouTube do Cointelegraph Brasil.